Vocês sabiam que é possível absolver uma pessoa, mesmo após ela ser condenada judicialmente por um processo criminal transitado em julgado? Como assim, doutor Túlio? Não é fantasia, não? Pessoal, muito boa tarde. Eu sou o advogado Túlio Hermer Damasceno, especializado em direito penal, em direito médico, em direito das pessoas com deficiência, e vim explicar tudinho para vocês. Então, simbora para o vídeo de hoje. Pessoal, antes de mais nada, muitos que já nos conhecem, nos acompanham até há certo tempo, né, devem estar pensando, uai, doutor, mas alguns meses atrás o senhor já não gravou um vídeo sobre essa questão? Pois é, pessoal, só que acontece, quando o tempo passou, o canal, a família do canal aumentou consideravelmente, tá bom? De modo que trazemos esse tema, dessa vez, até com mais informações, até para melhor entendimento das pessoas, visto que foi um tema que interessou pessoas do Brasil inteiro, tá bom? Então vamos lá, tá bom? É possível sim, tá bom, absolver uma pessoa após ela ser condenada por um processo criminal, principalmente através de uma ferramenta jurídica chamada revisão criminal, em que você rediscute toda a matéria. Essa revisão criminal, tá bom, ela pode ser ofertada se for configurado três tipos de coisas pela lei. Primeiro, tá bom, fato novo, prova nova, que indique a absolvição, uma causa de diminuição de pena e afins, tá bom? Essa é a principal arma hoje que faz com que as revisões criminais sejam distribuídas. Só que ela não é única. Ela também é possível, tá bom? Quando, embora as provas indiquem a inocência da pessoa, o processo é julgado de forma condenatória, tá bom? E acaba que o juiz, os promotores agem e o juiz acaba definindo pela condenação da pessoa, mesmo com vários elementos a favor da inocência dela, tá bom? Esse requisito, tá bom, está previsto também no artigo 621 do Código de Processo Penal, tá bom? E também torna válida a revisão criminal, tá? E um outro mecanismo também que acontece muito, que faz muitas revisões criminais serem distribuídas, é a não aplicação de certas leis no caso concreto, naquele caso, tá bom, da pessoa que foi condenada. Leis essas que poderiam diminuir a pena, anular o processo inteiro ou culminar numa absolvição tranquilamente, tá bom? O que a gente vê no dia a dia? Até para citar alguns exemplos para vocês do que acontece de mais comum nas revisões criminais. Pessoal, infelizmente, pela nossa experiência de 11 anos já advogando, tá bom? A gente presenciou que o Brasil, embora a Constituição Federal preveja que ele deva ser um Estado misto, o que é? Que é um estado de justiça, tá bom? Que age de acordo com a justiça, tá? Ele tem na prática funcionado como um método acusatório, tá bom? Isso, inclusive, você encontra até levantamentos recentes do Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Onde foram contadas em grandíssima maioria condenações criminais em processos envolvendo crime, tá bom? Enfim, o que a gente mais vê que são motivadas as revisões criminais. A gente vê casos de leis ignoradas que poderiam diminuir a pena da pessoa, tá bom? No chamado cálculo de pena. A gente vê falhas no reconhecimento facial da pessoa, tá bom? Porque, para quem não sabe, é possível reconhecimento por foto? É possível, desde que observados alguns certos cuidados, tá bom? O reconhecimento facial por foto, quando ele é colocado na prática, tem que ser colocado várias fotos de pessoas bem parecidas com essa indicada pela pessoa para ter validade. Mesmo assim, essa pessoa indicada tem que comparecer na delegacia, junto com várias pessoas aí de características físicas bem parecidas, tá bom? Para ser indicado pela pessoa que há de reconhecê-lo. E mesmo assim, há vários outros métodos que não convém mencionar aqui, porque são técnicos, tá bom? Que são várias vezes violados pelos órgãos, tá? Que acarretam em nulidade de processo. Também vimos muitos casos já em que uma pessoa que é semelhante à pessoa que cometeu o crime é condenada no lugar dela e cumpre a pena no lugar dessa pessoa. Tá bom? E isso acontece demais. Outra coisa que acontece também é que, por exemplo, movemos um processo criminal contra fulano em 2001. Só que esse processo
demora, às vezes, porque a gente não encontrou a pessoa que responde pelo crime, uma outra testemunha não foi encontrada, o que acarreta em suspensão de audiências e remarcação, né? Enfim, artifícios que atrasam o processo por si só. O que acontece? Muitas vezes acontece, surge uma lei nova nesse meio tempo, tá bom? E os juízes acabam aplicando essa lei nova mesmo se ela prejudica o réu. E não pode, tá bom? Reformatio impédios é proibido aqui no Brasil, somente reformatio in melius. A lei nova beneficia o réu, não pode prejudicar. Se surgir uma lei nova que prejudica o réu, a lei anterior, que era da data do fato que originou a denúncia, deve ser aplicada para favorecer o réu. Tá bom? Mas o que acontece, muitas vezes os juízes eles aplicam essa lei nova mesmo se prejudicar o réu. E essa por si é uma causa de revisão criminal pela causa de violação de lei prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal. Tá bom? Enfim, essas são as principais causas que acontecem no dia a dia. Só que, lógico, tá bom? Essas possibilidades previstas em lei dão margem para vários tipos de casos, tá bom? Que não aparecem rotineiramente, mas que podem se enquadrar aí na possível revisão criminal, tá bom? Se você tem interesse, tá? Orientamos a vocês a procurarem um advogado especializado em direito penal de sua confiança, tá? Pessoal, ideias de temas que vocês querem que a gente trate nos vídeos, deixamos aqui o nosso WhatsApp para que vocês mandem para a gente as ideias. Com certeza a gente vai procurar atender vocês, tá bom? Nosso muito obrigado. Dúvidas nos encaminhem, tá bom? Ficamos à disposição, tá? Nosso muito obrigado por todo o carinho, todo o apoio. Somos imensamente agradecidos, tá? Estão gostando do canal? Não esqueça de dar aquela forcinha, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, espalhem o nosso canal para os seus entes queridos, para aqueles que vão ser ajudados pelas informações que a gente traz aqui, tá? Nós ficamos imensamente agradecidos e procuraremos o máximo das informações importantes para vocês aqui, tá bom? Nosso muito obrigado, excelente final de semana desde logo para vocês, abração, tá bom? E até mais, pessoal!